noite, gente. Todos bem-vindos aqui ao Filosofia de Primeira. Se esses vídeos, essas falas fazem sentido a você, comente, inscreva-se e compartilhe. Gente, falando aqui no nosso espaço de reflexão aqui, de pensamento aqui no Filosofia de Primeira, falando sobre os rumos da política nesses nossos tempos difíceis talvez, olhando para tudo que tem acontecido aqui no Brasil, ao redor do mundo. Esse rapaz que morreu lá nos Estados Unidos, que foi executado sumariamente, quem viu as imagens, parecia mais uma cena de filme, um roteiro de Hollywood. Mas olhando para a nossa realidade, como falar de política, falar de democracia hoje se tornou um desafio, não só para políticos, mas para a própria população geral, as pessoas. Evidentemente que quando você fala de política, há um embate de ideias, há uma argumentação, mas hoje parece que tudo se tornou uma espécie de Estado hobbesiano, de guerra de todos contra todos. A diferença do Estado hobbesiano proposto por Thomas Hobbes naquela o Leviatã, que o Leviatã representava o Estado. Então o Estado ele detinha o monopólio da violência. Mas aqui acho que nem o Estado, nem aqui nem no mundo, está conseguindo conter essa onda de ódio por causa da polarização, realmente fomentada por redes sociais, pela protagonização de ideias, de opiniões. Então se você não concorda com alguma coisa, o outro te vê como uma espécie de inimigo. Até mesmo dessa morte desse rapaz, as pessoas comemorando. É tão interessante porque você até antigamente você tinha pelo menos a civilidade de ficar quieto, ficar na sua, independente do que o outro defendia, e você defendia suas ideias, cada um ficava na sua, mesmo, né, em situações como essas trágicas, né? Porque o cara foi morto na frente de câmeras. Foi noticiado pelo mundo inteiro aquela cena de filme americano. Apesar que lá também a política também tem um fator muito austero. Geralmente a política lá teve esse gosto de ser um pouco mais áspera, às vezes muito mais violenta, porque lá teve alguns presidentes que foram mortos. O atual presidente também quase entrou para as estatísticas dos líderes dos presidentes americanos que quase morreram. Mas olhando para isso, o que mais me impressiona é o nível de ódio das pessoas por causa de ideias políticas ou de visão de mundo. Se você pensar, hoje em dia são países divididos, porque não acontece no Brasil, nos Estados Unidos, acontece na Europa, como está acontecendo na França e alguns outros países. Mas são países divididos, são casas divididas, empresas divididas, porque você não pode realmente expor uma ideia, porque o outro já não vai entender como algo bom. Você vai ser colocado como uma espécie de ameaça. Por isso que nós vivemos essa espécie de Estado hobbesiano. Então a democracia, em termos gerais aqui, do mundo, a política no sentido da troca de ideias, ou do conflito de ideias, hoje ela está num grau de puro animalismo mesmo, de violência mesmo.
Até no Brasil sempre teve isso, mas isso acontecia em lugares muito longínquos. Tinha essa ideia de jagunço, de capataz, de pistolagem, de disputa em alguns lugares do Brasil com famílias que disputavam o controle da região. Então isso era realmente no passado. Mas quando você olha para a democracia hoje da pós-modernidade, você vê que ela ainda usa hábitos da democracia ou da política do passado. As pessoas parece que carregam esses genes de algumas principalmente de intolerância. Então, visto a tudo isso que nós temos acontecendo, nós percebemos que trocar ideias antigamente ficava no embate ou até numa leve discussão, mas hoje se tornou de fato. Até pensar em política se tornou algo perigoso. Então, diante de todas essas situações, de todos esses cenários que nós temos visto e ouvidos, né, que as pessoas pensam, as pessoas dizem, às vezes a melhor coisa talvez seja resguardar opiniões. Por isso que talvez Aristóteles dizia que na sua visão sobre política que a função do político era fazer amizade na cidade. Talvez nesse tempo de agora talvez se escreveria totalmente esse discurso. Isso que ele foi um tempo depois de Platão, mas Platão já estava num tempo onde a democracia grega já estava no seu declínio. Ou seja, até na Grécia, onde a democracia nasceu, ela teve picos ou graus de declínio. Teve seu apogeu, mas teve também o seu declínio. Principalmente ali nos tempos de Platão, de Sócrates ali, onde ele foi executado. Então Platão tinha uma ideia muito negativa da política, achava que a política deve ser o uso de pessoas racionais. Então não seria o uso de qualquer indivíduo comum, a não ser daquele sujeito esclarecido que tinha bagagem, repertório e conhecimento para discuti-las. Então seria mais ou menos isso. Discutir política hoje em dia se tornou caso de justiça. No Brasil, alguns casos nós temos visto, desde essas polarizações que vêm de alguns anos, que vem com força. A ideia de pacificação talvez precise passar pela ideia de esclarecimento. Pacificação na base do decreto talvez não vai surgir todo esse efeito, como algumas pessoas acham. Então é isso.